bem-vindo ao Mundo Agro, seu programa de entrevistas sobre o mercado internacional para o setor agropecuário. Todas as semanas nós vamos receber um especialista para conversar sobre perspectivas do comércio internacional para o agro. E hoje eu tenho o prazer de receber o zootecnista Paulo Souza, ele que iniciou sua carreira como trainee na Cargill em 1990 e de lá para cá passou por diversas áreas da empresa, no Brasil e no exterior. Foi por 5 anos o trader global de soja na unidade da Cargill na Suíça. E no Brasil liderou o estabelecimento da empresa na nova fronteira agrícola do Centro-Oeste, passou pelas gerências nacional de logística, de originação de grãos, de gerenciamento de risco, esteve na liderança das operações do setor de commodities e em janeiro desse ano assumiu a presidência da Cargill no Brasil. É um prazer estar falando aqui contigo hoje, Paulo. Olá, Lígia, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o objetivo dessa conversa hoje é a gente falar um pouco mais sobre o mercado, principalmente o mercado de grãos, que é um setor em que a Cargill é uma forte operadora no Brasil e no mundo, né? E a primeira questão que a gente queria falar para os nossos telespectadores aqui é sobre a oscilação dos preços de commodities agrícolas que a gente tem visto desde o início da pandemia, principalmente para soja e milho. A gente vê que tem várias projeções, inclusive do Banco Mundial, falando de uma previsão de preços baixos para 2020, que essa seria uma tendência. Como vocês têm visto essa questão aí na Cargill e como isso tem afetado os negócios da empresa? Bom, os preços das commodities agrícolas, né, não vou falar nada que é inédito aqui, depende do balanço de oferta e demanda. Então, do lado da oferta, no geral, as safras globais têm sido boas, existe uma boa oferta, e o lado da demanda está sofrendo muito por conta da pandemia. Algumas das previsões mais indicam a redução do PIB global de até 7% para o mundo. Então, isso é o mundo ficando mais pobre, menos renda disponível, a economia desacelerando, isso impacta diretamente as commodities, inclusive as agrícolas, que têm uma resiliência um pouco maior por ser com alimentação, mas também sofrem. Então, dito isso, realmente, uma vez que o lado da oferta está bem, está equilibrado, existe produto disponível e o lado da demanda sofre, a equação já mostra que o preço tende a ser menos forte do que foi no período anterior, que foi usado como comparação. Porém, aqui no Brasil, falando do Brasil especificamente, por conta do nosso câmbio flutuante, que flutua, ajudando aí nesse caso o produtor rural, onde a desvalorização do real ajudou bastante a compensar essa queda dos preços internacionais. Então, os produtores, principalmente soja e milho, se mostraram muito competitivos agora no período de abril, maio, quando a cotação real contra o dólar fez as mínimas, né? O real bem desvalorizado em relação ao dólar. Então, isso ajuda a agricultura brasileira na sua competitividade, ajuda a renda do agricultor, mesmo num cenário global de preços mais depreciados. E quando a gente fala especificamente do milho, a gente está vendo aí um descolamento entre o preço no mercado nacional e no mercado internacional. Existe uma previsão de estoques de passagem mais baixo ainda esse ano. Então, como vocês têm visto também essa questão do milho aqui? A previsão de manter importações de Argentina e Paraguai, a exportação, como que fica a tendência para o milho? Bom, primeiro lado da produção, a safrinha que está começando a ser colhida mais ou menos agora, começou algumas 2 semanas atrás, vem boa, mas não vem excelente. Tivemos alguns bolsões de problema aí por clima um pouco mais seco do que o seu ideal. Algumas regiões do noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, sofreram um pouco aí. E Mato Grosso vai bem, Goiás vai bem, mas longe de ser rendimentos recorde. Então a safrinha é boa, mas não é fabulosa do ano passado. Eu não vou entrar nos números, detalhes de números, porque sempre eu gosto da referência da Conab para falar com o público em geral, que é um número público, um número de maior referência. Agora, nós, até juntando com a sua pergunta anterior, falando da competitividade para os brasileiros e o impacto que o câmbio trouxe, o Brasil foi muito competitivo para colocar um livro de vendas muito bom
no mercado global de milho agora para os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, esse livro está colocado. Então, o Brasil deve ter um ano bom de volume de exportação de milho. O número deve ficar provavelmente bem próximo do ano anterior, com a safrinha um pouco menor. Então, de resultante disso, você vai ter um estoque de passagem mais apertado. Isso é um problema? Isso vai trazer mais importação? Bom, o Brasil sempre importa milho do Paraguai e da Argentina, porque faz sentido, principalmente para o pessoal do oeste, ou no caso do argentino, ou o pessoal de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, no caso do Paraguai. E isso deve se manter. O que, claro, a quantidade que vem dessas origens tradicionais de suprir aqui o Brasil varia de acordo com, claro, com apertado ou não está o mercado de milho naquela região específica. Agora, quer dizer, então, que a gente pode ter um mercado de milho tão complexo, tão explosivo como foi há 3 anos atrás? Eu diria o seguinte, o livro está bem montado, o mercado todo tem uma preocupação já com esse cenário de estoque de passagem de milho grande, apertado no final do período, no final do ano safra, e ao contrário de 3 anos atrás, a gente teve aquele cenário muito apertado, 3, 4 anos atrás, onde houve uma frustração grande de safrinha, não é o caso esse ano. E o livro de exportação está colocado. Então, claro, não é o que nós gostaríamos de fazer, mas o mercado traz as ferramentas, caso o mercado brasileiro comece a ficar muito apertado, dá os sinais que vai faltar milho, de reverter o livro de exportação para vendas domésticas. Chega um momento que a própria natureza do mercado, que a trading vai olhar e fala assim, pera um pouquinho, eu posso suprir esse meu cliente no Oriente Médio, por exemplo, com um milho ou do que vem da região do Mar Negro, ou um milho que vem dos Estados Unidos, repor e pegar essas 60 mil toneladas, por exemplo, que é o que vai no navio Panamax, que iria para exportação, deixar no mercado doméstico e vender. Então, o mercado tem as ferramentas, a metodologia para, se necessário for, recomprar de volta um pouco desse milho que já foi exportado. Já está vendido para exportação, melhor dizendo. Entendo. Bem interessante. No ano passado, em 2019, a gente viu que um destino importante para o milho brasileiro para exportação foi o Irã. Para esse ano de 2020, quais são os principais destinos que estão apontando aí como importadores do Brasil? Não deve ter milho, mudança né? significativa no milho. Não tem mudança significativa. O Irã deve continuar sendo o principal tomador de milho brasileiro. Aí o motivo é também político, ele não toma americano, né, que é o maior exportador mundial de milho, então acaba vindo para cá com essa constância maior, para cá e para a Argentina com a constância maior. Então nós não vislumbramos uma mudança grande nesse quadro. Sempre tem aquela conversa, aquela pergunta, e a China? Quando a China vai comprar milho brasileiro? Onde existia no passado um monte de detalhes aí que vai desde variedades de transgênicos que são aceitos aqui, que não eram aceitos lá, preocupações áreas em geral, e grande parte disso já está resolvido. Mas ainda tem pendências fitossanitárias em relação ao Sorghum alepensis, que é uma praga que às vezes está no meio do milho, que a China tem tolerância zero para isso. Então, ainda não se pode dizer que o cenário de exportação de milho brasileiro para a China esteja claro, definido e vai acontecer. Então, enquanto tiver essa pendência, no fundo hoje não é uma pendência, hoje é um fato que tolerância no mercado chinês para o Sorghum alepensis é zero, e aqui no Brasil, a não sei que se faça algum regime segregado, alguma coisa muito específica, é muito difícil você garantir que é totalmente livre de Sorghum alepensis. Então, em termos práticos, me parece pouco provável que haja ida de milho brasileiro para a China agora nessa temporada. Bom, mas falando de China, então já vamos retomar aí a maior compradora global de soja, né? A China é um destino importantíssimo para o Brasil nas exportações. Nesses primeiros 5 meses a gente viu um crescente de exportações para o mercado chinês e uma presença cada vez maior da China, né, como principal parceiro comercial do Brasil. Então, qual que é a perspectiva que a Cargill tem para essas exportações na China? A gente sabe que eles tiveram problema com a peste suína e eles estão retomando. Vocês têm acompanhado essa retomada da produção de suínos que afeta a nossa exportação de grãos ou não afeta? Como que está o cenário?
Não, já está retomando, na verdade, né? A grande queda das importações de soja por parte da China por conta da peste suína aconteceu no ano passado, em 2019. Então, esse ano já entrou já com a recomposição dos estoques e também o rebanho devagar está sendo recomposto lá. Nossa visão é que essa recomposição do plantel suíno leva tempo, então não é uma coisa que acontece do dia para a noite, já começou, mas é um período até de formação de matrizes novamente, todo esse processo que a audiência que conhece leva tempo, leva um ano e meio, 2 anos. Então já se começa a ter essa retomada dos volumes, parte disso também para a reposição de estoques, como eu falei, inclusive estoque regulador do governo, mas então, o cenário, eu diria, é positivo de crescimento, de manutenção de níveis crescentes de exportação para a China, então queda como teve ano passado não se espera que aconteça, mas também para a indústria brasileira de carnes ainda tem um espaço aí, provavelmente de um ano ou um pouco mais, para continuar exportando, tendo a China como grande tomador da proteína animal brasileira também. Pois é, dentro do setor tem muita gente com preocupação exatamente por esse aumento da participação da China na nossa balança comercial, de isso causar uma dependência muito grande, especialmente com a soja. Para a Cargill, que é uma grande operadora do setor, né, que tem na soja um produto importante, vocês têm preocupação com essa concentração de vendas para a China? Novos destinos são trabalhados ou não? Não é muito importante nesse momento? Bom, claro que todo mundo quer evitar ter a concentração com um cliente só, mas a China não é um cliente só. A China é o país mais populoso do mundo e tem uma variedade de clientes na China. E o povo chinês tem que comer, né? E para eles é mais eficiente importar soja do que plantar. Vamos esquecer que a China, até 1999, era uma exportadora de soja. Ela passou aí de exportadora de soja, parou de exportar, começou a importar primeiro farelo, cresceu o seu parque esmagador de soja já nos portos, estão focado em esmagar, em processar soja importada, e isso está lá. Se é o maior país do mundo em termos de população, com maior consumo de proteína animal, então ela vai precisar consumir essa soja. Ah, mas é difícil ter um país só? De novo, é um país só, mas são diversos clientes diferentes. Então, as coisas são como são. A China já toma cerca de 70% da soja brasileira e não existe outra China. Assim, então vamos pegar e substituir a China por outro. Não existe outro país. A Índia também tem uma população muito grande, mas o indiano consome proteína animal de maneira diferente do chinês. A Índia é uma exportadora de farelo de soja, só para ver que ela não exporta soja grão, mas ela exporta o farelo de soja para a região, porque o consumo deles de local para produção de proteína animal não é tão grande assim. Então, não existe outra demanda de soja no mundo que possa fazer sequer sombra à demanda chinesa. Eu fiz uma análise há um tempo atrás mostrando que com a China, no ano passado, por conta da guerra comercial China e Estados Unidos, a China aumentou ainda mais o share dela como o Brasil, passou de 80%, e naquele momento, o segundo grupo, não falo de país, o maior comprador de soja brasileira era a Comunidade Europeia, são 25 países da Comunidade Europeia somados, não dava 7%. E se para pegar por país isolado, não tinha nenhum outro país isolado que dava mais que 1%. Então, o resto da demanda não chinesa é muito espalhada, muito dividida, então não existe alternativa para a demanda chinesa. Por isso que é muito importante nós nos firmarmos cada vez mais como um país parceiro, um fornecedor confiável para o mercado chinês de soja. Inclusive porque agora, durante a pandemia, o que a gente tem visto é alguns países que até restringiram as suas exportações, né? O que claramente não aconteceu no Brasil. Países como a Rússia, por exemplo, proibindo a importação de determinados alimentos, o Vietnã proibindo do arroz. Então, é um momento também para o Brasil se reposicionar no mundo como parceiro ou fornecedor de alimentos confiável. Com certeza. É uma coisa que eu tenho repetido algumas vezes, é que se todo esse cenário de pandemia tem alguma coisa positiva,
que é uma tragédia, como sabemos, humana em tantas esferas, tragédia humana, econômica, sanitária, mas podemos tirar como agronegócio brasileiro uma coisa, é essa chance de nos mostrarmos para o mundo, mostrarmos para os nossos clientes que nós somos um fornecedor confiável, que a nossa cadeia de suprimentos tem a chamada resiliência, ou seja, a capacidade dela de continuar operando, mesmo sob uma situação de estresse, que é o que o seu cliente quer. O seu cliente não quer ter uma interrupção na sua cadeia de suprimento, não quer que falte comida, falte grão, falte farelo, falte óleo no seu país, para os seus próprios clientes. Então, essa é uma grande oportunidade do Brasil de se mostrar claramente como um fornecedor confiável. Sem colocar barreiras de exportação, nós não precisamos disso, pela bênção que nós temos de muita terra, muito sol, um produtor rural empreendedor, nós não precisamos contingenciar a exportação para garantir o mercado doméstico. Então, nós temos que mostrar que nós estamos lá, sim, para cumprir esse nosso papel social no mundo. E eu acho que o brasileiro também fez medidas muito boas e muito cirúrgicas, aí, principalmente entre a ministra Tereza Cristina e o ministro Tarcísio Freitas da Infraestrutura, tiveram medidas muito corretas e muito pontuais para garantir que o agronegócio brasileiro continuasse funcionando mesmo no cenário de pandemia. Isso foi muito importante e relevante, principalmente lá em meados de março, quando o problema começou a acontecer e ninguém sabia muito bem como reagir a isso. Tínhamos alguns governos locais e estaduais agindo com um grau de energia não condizente com um setor essencial da economia, são os nossos negócios da agricultura. Com certeza, isso foi muito importante, mas essa resposta rápida, né, do setor à pandemia no Brasil. Agora, se a gente pensar no longo prazo, principalmente nesse grande movimento de inovação que a gente está vendo no mundo, trazido pela pandemia, mas já antes disso, a gente tem visto muita pesquisa no nosso setor, que pode mudar a cara do setor aí nos próximos décadas, né? Por exemplo, coisas como a carne de laboratório ou a utilização de insetos, né, de proteínas alternativas para a alimentação animal. Como que a Cargill vem monitorando ou participando desse movimento de inovação que pode, inclusive, ter impactos no comércio, né? Que se a gente tem uma nova forma de fazer a ração, de componentes para a ração animal, por exemplo, a gente pode alterar o comércio de soja e milho nas próximas décadas. Como que vocês têm visto esse movimento de inovações aí que está mudando um pouco a cara do setor, ou promete mudar no futuro, pelo menos? Bom, Lígia, nós, por obrigação profissional e do setor que nós estamos, nós acompanhamos e até participamos de algumas dessas inovações. A Cargill tem investimentos, inclusive, nessa parte de carne, que a gente fala de carne de laboratório, a Memphis Meats, nos Estados Unidos, e estamos desenvolvendo isso aí. Agora, isso é coisa de longo prazo, e para o futuro previsível, eu pessoalmente, aí não é a opinião da Cargill, mas mais a minha como executivo da Cargill acompanhando, eu vejo que vai levar um certo tempo até que isso venha a se tornar como um fator para a redução de demanda global de soja ou de milho. Existe um mercado para pessoas que ou que não querem comer carne, ou que têm preocupações com o bem-estar animal, ou simplesmente não quer comer carne à noite porque a digestão é mais difícil, tem todo esse tipo de variado, que vão buscar esses sucedâneos de carne, que parecem carne, mas sem ser a carne de verdade. Então existe esse mercado. Agora, tem ainda a barreira de preço, né, que se quem pode comer carne e você não vai comprar um sucedâneo de carne, a não ser que seja for muito mais barato, por razões econômicas. Então, uma vez que você sai desse nicho principal do pessoal que está por motivos de ser vegano, de proteção dos animais, saindo fora disso aqui, você vai ter que entrar num pessoal que vale, eu vou deixar de comer um sucedâneo de carne se o sucedâneo de carne for mais barato do que a carne em si. No caso do Brasil, vou pensar que 70% do consumo do boi produzido no Brasil é local. Nós estamos muito longe de isso ser uma ameaça para a pecuária brasileira. Claro, os países mais modernos, mais desenvolvidos, Europa, ou com consciência ambiental um pouco diferente, isso tende a acontecer mais rápido, mas eu gosto sempre de olhar para o outro lado. Por outro lado, falando da China, agora um pouco falando da China, que está tendo que importar um volume muito grande de proteína animal por conta do problema que ela teve, e ainda existe uma camada muito grande
de pessoas no continente asiático que ainda estão adicionando proteína animal na sua dieta, que, dada a oportunidade, vão ainda aumentar o seu consumo per capita de proteína animal, seja de frango, suíno em alguns casos, ou de boi. Então, combinado, tudo junto, eu não vejo como sendo um fator para jogar preço de proteína animal para baixo, ou seja, algo que, base a competitividade que o Brasil tem no setor, que vai nos afetar assim. Tem que olhar assim o outro lado da moeda. Olha, tem muita gente que não consome mais porque não tem condição, não tem acesso, não consegue pagar. Então, os ganhos de eficiência, claro, o pecuarista, o granjeiro brasileiro tem que ser mais eficiente na produção, produto melhor em termos de sanidade e mais barato, para ser mais competitivo. E se o foco tem que ser nisso e não ficar com medo, eu diria, focado na assombração potencial de uma inovação que vai mudar totalmente a dieta, porque eu acho bem pouco provável que isso venha a acontecer no futuro previsível. Legal, a gente está caminhando já para o final aqui do nosso bate-papo, né, dessa entrevista, e eu queria saber uma coisa assim, mais da estrutura mesmo da empresa, da operação da empresa pós-pandemia, porque a gente tem visto as empresas mudando bastante, né, pequenas e grandes, se reinventando, e o que veio para ficar assim, nesse período? A gente já está há vários meses com isolamento aqui no Brasil, né? Como você falou, né, a gente conversou no bloco anterior, o governo, a ministra Tereza, o ministro Tarcísio deram respostas rápidas à questão da manutenção, da logística, a gente conseguir fazer o nosso produto circular no país, mas na estrutura mesmo de trabalho da empresa, o que você acredita que vem para ficar, que não vai mais voltar a ser o que era antes, né, dentro da Cargill? Lígia, tem diversas mudanças. Vamos pensar numa só, nós dois aqui. Se numa situação normal, eu teria que me deslocar até o estúdio de vocês, você teria que se deslocar até o meu escritório para a gente poder gravar e montar isso aqui. Hoje eu estou trabalhando de home office já há alguns meses, estamos falando aqui de uma maneira prática, eficiente e com um custo de tempo, um custo de deslocamento infinitamente menor do que seria se tivesse algum de nós se deslocar. Então, isso é uma coisa positiva, veio para ficar, mostra que funciona. Claro, volta e meia a internet tem um probleminha, isso com o tempo vai melhorando também, com aplicativos mais eficientes e tudo mais. Então, veio para ficar. Se nesse caso nosso, para a grande mídia, vamos sair na televisão, de dentro da minha casa, né? Você gravando da sua casa, eventualmente. Então, isso mostra, se para fazer um show para o público, um produto de mídia é possível, para trabalho, então, para ter discussões de cunho profissional, é totalmente possível. Então, a Cargill, nós já estamos no Brasil, dos 11 mil funcionários que temos, quase 4 mil estão trabalhando em home office desde segunda quinzena de março. E nós não imaginamos que vai ter uma volta significativa para o escritório antes de agosto, provavelmente, tem que ser visto, que é uma coisa que a gente vê todo dia. E, mesmo quando acontecer, vai ser com tantos protocolos de segurança que, no fundo, somente quem é fundamental que continue no escritório, tem no escritório para ter eficiência, que vá. Eu acredito que o home office vai ser incorporado nas empresas de uma maneira bem constante. Também nessa parte de protocolo, em alguns casos, dificilmente vai passar 30%, 40% de ocupação dos escritórios, por conta de segurança, para evitar contágio. Então, acreditamos que o home office veio para ficar e vai trazer com prazo uma maior flexibilização nas relações de trabalho. Isso traz impactos relevantes também no gerenciamento de talento, porque não necessariamente mais, no nosso caso, a nossa matriz aqui no Brasil é em São Paulo, mas você tem bem mais flexibilidade agora, trabalhando cada vez mais com o sistema de home office, de ter acesso a talentos pelo país todo, não necessariamente tem que estar fisicamente no mesmo lugar. Isso vale para tudo, para todos os setores. Então, isso pode vir a ser uma mudança muito grande na maneira como se contrata, na maneira como se acessa os talentos do mercado brasileiro. É uma coisa positiva e tende a aumentar, democratizar ainda mais o acesso às carreiras, que no caso do agro, pela nossa natureza do negócio espalhado pelo Brasil todo, é algo muito positivo.
Tá bom. Olha, foi ótimo, conversa ótima. Te agradeço muito por essa conversa hoje, Paulo, pelo seu tempo, né, disponibilidade aqui de compartilhar um pouco dessas ideias comigo e com o programa Mundo Agro. E passo para você para as palavras finais, o que você quer falar aqui de encerramento para todo mundo que está nos ouvindo hoje. Bom, só a desejar a vocês boa sorte no novo canal, no novo programa que começa. Contem comigo sempre que eu puder ajudar. E um recado à audiência aí, aos produtores rurais, que também tenham na cabeça deles, tenham na sua mente, essa importância de nós nos firmarmos como um fornecedor confiável. E isso vai desde da sanidade da sua produção, seja fitossanidade no caso das lavouras, seja sanidade animal, na maneira como o produto é vendido, que tipo de produto você coloca nessa cadeia de suprimento. E outra preocupação muito grande, e isso não vai sumir por causa de pandemia, é preocupação ambiental. Nós temos um Código Florestal que é muito bom, tem que ser aplicado. Então, existe a tolerância cada vez mais perto de zero para desmatamento realizado de maneira ilegal. É zero, é ilegal. Então, não pode ser feito, não pode estar presente na cadeia de suprimento de um produto que o Brasil quer se mostrar um fornecedor confiável. Isso vai acontecer com cada um fazendo a sua parte. Com isso, nós encerramos esse programa de hoje. Agradeço muito a presença do Paulo Souza, presidente da Cargill no Brasil, e aguardo vocês no nosso próximo programa.